falando em tecnologia, Ricardo. Como que a tecnologia pode ajudar para minimizar esse impacto? Ele é curioso e acho que a tecnologia ela tem uma função crucial de trazer a informação para o médico, para o fisioterapeuta, para as famílias. E essa informação, ela bem utilizada, ela pode dar um tratamento personalizado para a pessoa, né? Nesse caso, a gente está citando os bebês. Uma das questões fascinantes em que eu tenho tido a oportunidade de ter experiência trabalhando na Microsoft é a perspectiva de a gente pensar que os ambientes e as ferramentas é que são deficientes e não as pessoas. Qual é a arte que a gente pode tentar trazer, humanizando a tecnologia, conectando habilidades com esse ambiente? Então, o estímulo todos os profissionais que trabalham na ACD é de criar um ambiente onde essa criança consiga interagir, consiga trazer as suas habilidades para esse ambiente e, por isso, conectar e poder evoluir. Então, se a gente conseguir passar isso em escala, tratando questões extremas, existe uma oportunidade enorme de aprendizado em vários aspectos sociais e de negócio também, né? Então, no aspecto de tecnologia, para uma empresa empresa que esteja desenvolvendo alguma solução, se essa solução for desenvolvida para uma pessoa, para e com uma pessoa com deficiência, ela vai funcionar para a pessoa com deficiência, mas também vai funcionar para pessoas que não têm deficiência, ou uma deficiência temporária ou situacional. Então, eu acho que é um assunto fascinante que coloca essa situação de entender que cada ser humano tem habilidades e deficiências. E o papel da tecnologia está de a gente poder revelar essas habilidades, revelar essas pessoas para que elas consigam contribuir, seja com um sorriso em casa, seja brincando com os irmãos, ou um grande profissional podendo contribuir numa corporação ou na sociedade. E como que é feito esse trabalho de inclusão? Ele é um processo de empatia, é um processo em que a gente convida desenvolvedores, profissionais que atuam na área de tecnologia, a um conceito em que a gente chama nada sobre nós sem nós. Se você quer desenvolver uma solução para uma pessoa, convide essa pessoa, faça essa pessoa parte desse desenvolvimento. Então, por exemplo, para empresas, uma dica de inovação em tecnologia. Contrate pessoas com deficiência. Contrate essas pessoas para trazerem perspectivas e ajudar coletivamente a criar soluções que não só vão ser inclusivas, que vão gerar impacto social, mas são aspectos de negócio. Então, um exemplo de pessoas que usam, por exemplo, a ponta do nariz, às vezes um membro. Existe uma tecnologia que foi desenhada para ajudar pessoas com num estágio onde a pessoa consegue interagir com o ambiente somente com o movimento dos olhos. Então, foi criada uma tecnologia onde a câmera ela consegue detectar o movimento dos olhos e, por esse movimento dos olhos, a pessoa consegue digitar. Então, isso não só ajudou essas pessoas a poderem se comunicar e interagir, mas criou diversos cenários. Por exemplo, durante a pandemia, alguns médicos utilizaram essa tecnologia por causa da possibilidade de infecção. Então, ao invés de eu tirar uma luva e dar com o teclado, eu uso uma tecnologia que eu consigo conectar com o computador, monitorando o ambiente com os olhos. Então, a gente pensar que a tecnologia que funciona por uma pessoa com deficiência, ela funciona para uma pessoa com deficiência temporária, situacional e para todos, né? Então, existe sim um aspecto da gente pensar num aspecto social, um aspecto de legislação, mas essa é uma conversa de negócio, é uma conversa importantíssima que, infelizmente, as pessoas ainda pensam que isso é uma exceção, que isso é tratado de uma forma somente por filantropia, por apoio, e ao contrário, essa é uma conversa fundamental que todo mundo devia ter. É muito importante, né? E você faz um trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da comunidade de pais dessas crianças e como a tecnologia pode estimular essas ações em conjunto. Obrigado. Eu tive a honra de participar de um projeto que ele ganhou muita visibilidade dentro da Microsoft em 2019, que foi um projeto de ajudar pais com crianças com epilepsia, especialmente crianças com convulsões durante a noite. E a grande questão era como que a gente podia criar uma solução para ajudar esses pais a detectar assim que a convulsão acontecesse. E foi um processo muito interessante que eu diria, de empatia,
né? Ao invés de a gente, do mundo de tecnologia leigo, eu lembro que eu conversei com muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde, a gente, da área de tecnologia, falou, o que está fazendo aqui, né? Mas era interessante a gente ver essa composição e essa diversidade de perspectiva. E o ponto, para mim, que foi muito interessante foi entender a dinâmica que existia na casa, da adaptação do ambiente e dos pais. Exemplos assim que a gente passava, poxa, se a gente colocar um relógio que monitora batimento cardíaco, informações biométricas do paciente, será que essa conexão vai cair se a criança ficar num quarto e o pai do outro quarto, ou os pais no outro quarto? E a gente detectou que crianças nessa situação, na sua grande maioria, os pais dormem com a criança, ou monitoram a criança durante a noite. Então, entender a realidade de pais que não dormem durante a noite, criou uma sensação dentro do nosso time de falar assim, cuidado com o linguajar, cuidado com as palavras que a gente usa, de falar, por exemplo, isso é uma oportunidade. Não, isso não é uma oportunidade, a gente está falando de vidas, está falando de pessoas. E eu confesso para vocês que esse projeto, a gente acabou interagindo com mais de 200 famílias de 23 países, porque era muito específico. A gente tinha que achar uma família de uma determinada idade, de um determinado tipo de epilepsia, convulsões que ocorressem uma vez por semana, ou algumas vezes uma vez por mês, que não eram todos os casos. E o sentimento que eu fiquei foi que muitas famílias, elas sabiam muito mais do que muitos médicos que nós conversamos. Sim. E essa informação dessas famílias, muitas vezes não são compartilhadas ou mesmo associadas pelo sistema de saúde. E não estou dizendo só aqui do sistema brasileiro, mas exemplos, eu estava no Canadá, acabei de chegar do Canadá, era no Canadá, era nos Estados Unidos, era na Itália, era nos Emirados Árabes, na Austrália, qualquer lugar que nós pegávamos essa informação, era mesmo relato. Eu tenho informações em que eu passo para o sistema de saúde e essa informação ela não é aceita. Parece que eu converso com o médico, mal e mal, ele talvez tenha tempo para poder me atender. Então, eu acredito numa grande revolução em que a gente possa passar do sistema poder adotar tecnologia como uma forma de personalizada de tratamento, onde as informações elas são consideradas, sejam essas informações vindas do próprio paciente, do sistema, de um grupo, das famílias, para um tratamento pessoal. Um exemplo, eu lembro aqui de uma mãe chamada Ricky, que era da África do Sul. Ela entrou em contato com a gente perguntando por que o batimento cardíaco do filho subia às 9 horas da noite. A gente falou, olha, desculpa, a gente não é médico, a gente trabalha com tecnologia, mas eu aconselho você falar com o médico a respeito. Ela falou e no outro dia ela comentou, olha, a gente descobriu que era o remédio. O remédio que ele tomava subia o batimento cardíaco e dava uma situação à noite. E aí mudou o horário do remédio. Dias depois ela entra em contato e fala, eu dormi, eu não tenho como agradecer vocês, eu consegui dormir. Então, eu acho que às vezes a gente pensa numa coisa mirabolante, uma coisa muito sofisticada, e o exemplo pode estar num exemplo muito simples de mudança. Exato. A tecnologia, ela pode chegar em qualquer lugar, porque a gente escuta muito falar assim, isso não é para mim, mas a gente pode, né? Claro, a tecnologia hoje ela é acessível em todos os cantos do mundo. Desse projeto, para mim, o que deu um orgulho muito grande poder participar, que boa parte da inovação de toda essa conversa veio do Brasil. Brasil. Pela PBSF, a gente teve acesso a um universo de possibilidades, onde pacientes em locais remotos do Brasil tinham assistência e tinham profissionais ajudando nesse exato momento, no momento do nascimento, esse momento crucial. E era interessante demais, e um orgulho como brasileiro ver pessoas de universidades gabaritadas pelo mundo falando assim, poxa, isso é do Brasil, isso pode replicar. E isso deixou a gente num processo muito interessante, que se isso funciona num caso extremo, numa região remota do Brasil, significa que isso pode funcionar em qualquer lugar do mundo. Então, você via profissionais da área da Universidade de Toronto olhando e falando, uau, eu também quero, o pessoal de Londres. Então, é muito assim para a gente poder se orgulhar do que tem de inovação aqui e dar essa perspectiva de tanto trabalho que a gente tem para fazer, porque a gente está ajudando já algumas 5 mil, foram 5 mil crianças. Sim, já. Ainda tem 995 mil, né? Então a gente ainda não está no ponto de celebrar, motivo que a gente está fazendo essa campanha para
mobilizar mais pessoas para falar, existe forma de resolver e tratar esse problema. Vamos unir esforços e fazer isso acontecer. Com certeza. Vamos abrir os olhos, né, gente? Mais uma vez, muito obrigada,